Fala, meus experts! Como é que vocês estão? Gente, hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre como empreender em 2023. Porque tem uma pesquisa do IBGE que mais de 60% das empresas fecham antes de completar os 5 anos. E hoje, para falar sobre esse assunto, está aqui na mesa do podcast 3 gigantes, 3 empreendedores, que eu falei para eles assim, ó, eu quero saber as chaves do sucesso, né? Estou aqui, então, com o André Toso. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez, por estar aqui presente, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Estou também aqui com o Cleito Querubim. E aí, Querubim na área. Bom estar com vocês aí, gente. E também com o Ângelo Vargas. Seja bem-vindo. Ana, prazer imenso estar aqui, estar conversando com vocês, expondo um pouco do que a gente sabe. É isso aí. Então, meninos, vamos revelar aí. Já vamos começar com a pergunta. Quais os desafios de empreender? O que vocês sentem no dia a dia de vocês? E aí, André, começa aí. O que você... Eu ia dizer por ordem de importância, né? Eu ia dizer para vocês que estão mais acostumados com o público, a dar palestras. Mas eu acho que empreender, até um pouquinho do que a gente vinha falando ali antes de entrar aqui, né? Eu não vejo, assim, grandes segredos, porque sempre as pessoas têm aquela de assim, puxa, qual é a chave? Qual é o pulo do gato, sabe? Se tem muito, acho que o ser humano tem disso de querer buscar o que é mais fácil. E até o santo grau, a gente vê que na história da humanidade sempre tem alguém buscando alguma coisa que vai facilitar e vai resolver a vida dela de um estalar de dedos. Mas eu acho que empreender é um somatório de várias coisas que você faz no dia para você, principalmente ter sucesso. Eu acho que é um somatório de várias coisas que você faz no dia. Não é uma única coisa, mas sim tudo aquilo que você faz, de aproveitar os momentos, de passar, como eu estava contando a história, e já vou utilizar o exemplo que eu contei para vocês. A gente está aqui na véspera do carnaval, sexta-feira de carnaval, hoje não é segredo para ninguém. E eu vou usar como exemplo hoje. Uma pessoa me ligou que ela queria me ofertar um negócio. Marcou um horário hoje, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, e ela acabou não aparecendo. Eu sei ou acredito eu, que ela tenha ido viajar para curtir o carnaval. Mas assim, às vezes é aquele momento que ela deixou de estar ali que poderia ter tido algum êxito, ter ganhado alguma coisa ou até aberto algumas portas ou algumas possibilidades ali na frente. Então é isso que eu falo, não é uma única coisa, são uma sucessão ou um somatório de várias coisas que você faz no seu dia a dia. Não sei se o Ângelo e o Cleiton concordam comigo, né? Queria ouvir vocês também. Concordo, sim. E, na verdade, para mim, empreender é a arte de aprender. Por que a arte de aprender? Todo empresário, todos os dias, ele tem que ser criativo. Empresário que consegue uma posição de destaque, um ponto alto dentro da sua empresa, é aquele que está todo momento aprendendo e revelando isso para todo mundo. Nós estamos vivendo num momento de maior disrupção da história. E o que gera essa disrupção? É a inovação. O que é eu vender uma caneta? Eu posso vender essa caneta, mas só que quais são as características que eu vou dizer para você dessa caneta que vai te convencer?
Então, o empreender é a arte de argumentar, de eu levar a persuasão em cima do meu produto para convencer você. Porque todo mundo, quantas empresas de caneta tem no mundo? Várias. Mas só como é que eu consigo convencer você? É a minha arte de persuadir você, de convencer para você de que o meu produto, você precisa do meu produto. Durante muitos anos, as pessoas elas tinham como foco não o que eu tinha para te oferecer, mas sim, não o que você precisava, mas sim o que eu tinha para te oferecer. E cada vez mais as pessoas elas estão mostrando para você o que você precisa. Por que hoje em dia, no cenário digital, está crescendo cada vez mais? Porque eles compreenderam que eu posso convencer você daquilo que você deseja, sendo que nem você sabe. Hoje em dia, todo mundo sabe o que não quer, mas as pessoas não sabem o que querem. E quando você começa a revelar e jogar o xadrez de modo que a pessoa começa a mostrar, olha aqui, eu tenho esse produto para você. Eu nem sabia que eu precisava desse seu produto. Aí sua venda está feita. Então, por isso que eu digo que é a arte de aprender. Aprender o quê? Aprender eu te convencer. Aprender eu revelar a importância do meu produto. Aprender a você identificar para você os seus prazeres que nem você saberia. Eu acho que empreender é isso. Faz sentido, Kerbin? Com certeza. Para a minha visão, a gente tem dois grandes problemas quando a gente está falando de empreendedorismo. Primeiro que a maioria dos empreendedores, eles não estudam para ser empresário. É normal você ir para uma faculdade, ficar 5 anos para ser um advogado, 8 anos para você se tornar um médico, mais 5, 6 anos para você se tornar um dentista. Agora o cara abre uma empresa, ele não dedica às vezes 1 mês para ele aprender a atividade dele, aprender sobre marketing e vendas, aprender gestão de pessoas, aprender de inteligência emocional. E isso ele acaba cobrando esse preço de a maioria das empresas fechar nos primeiros 5 anos. Porque a pessoa ela olha uma conta, eu compro essa xícara aqui a 2 e vendo ela a 6, vou ficar milionário. E o segundo ponto, a pessoa ela começa a empreender e ela esquece o objetivo que ela começou a empreender. Ninguém quer abrir uma empresa só para ter uma empresa. É difícil as pessoas que elas querem isso. Elas querem que aquela empresa alcance um objetivo. Então a empresa é só o meio. E no decorrer do caminho a pessoa esquece, porque ela fica tão envolvida com a operação. O empresário, todo mundo que a gente é uma luta, todo dia a gente está resolvendo 1 milhão de problemas. É o problema do colaborador, é o problema do imposto, é o problema do cliente. Então, o empreendedor ele está sempre resolvendo o problema. E ele acaba envolvido naquela operação e ele esqueceu por que ele começou a empreender. E aí chega um momento que ele desiste. O único empreendedor que fracassa é o empreendedor que desiste. Eu tenho uma visão, e eu acredito que vocês vão compartilhar essa visão. Empresa nenhuma quebra. A empresa é inquebrável. Quem quebra é o empresário que está por trás. Ele quebra espiritual, ele quebra emocional, ele quebra fisicamente. Uma empresa não quebra. Ela muda o produto, ela muda o brand dela, ela muda a forma que ela entrega o produto, ela muda o canal de vendas, ela injeta mais dinheiro, o negócio continua tracionando. Agora, os gestores, os diretores que estão por trás, eles podem quebrar. A empresa é inquebrável. Então, esses 2 primeiros pontos. Primeiro, o empresário, ele começa a empreender, ele acha que 2 mais 2 é 4, faz uma conta de bodega, ele começa a empreender, ele não estuda, ele não se prepara, isso cobra um preço dele. Alguns, por algum momento, dão certo, mas se você senta com a grande maioria deles e me explica como é que esse negócio deu certo, ele não sabe o que ele fez. Se ele precisasse desenhar o plano do que ele fez e ele conseguisse replicar aquilo 5.000 vezes, ele não teria capacidade cognitiva para fazer de novo. Então foi indo. Foi mais intuição do que a revelação dele, o planejamento dele construído, né? E eu não acho errado isso, sabe, Ângelo? Eu acho que o empreendedor ele tem que ser guiado. Cresceu vivendo aqui, cresceu empreendendo assim. Nós estamos vivendo uma transformação nesse momento agora de muita estratégia. Por quê? Porque está muito caro, muito custoso empreender. O André pode dizer para nós melhor do que isso, o segmento que ele atua, o segmento que estão atuando, o volume de faturamento que você tem que gerar para você gerar aquela receita. Desse tamanho. Isso, cada vez maior. Mas olha que interessante. Foi feito um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele pegou e dividiu a sala, primeiro dia de aula, dividiu a sala em 3 grupos. E ele entregou $100 para cada um desses grupos. E falou, agora vocês têm 10 horas para multiplicar esse dinheiro. Um grupo, o que eles fizeram? Ficaram tanto tempo debatendo que sobrou só 1 hora para eles terem ação. E eles não conseguiram agir em nada. Um outro grupo, eles pegaram e compraram água. Foram lá, compraram água e venderam pelo dobro do preço e no final eles tinham $200, o grupo fez. E teve um terceiro grupo que eles pegaram e pensaram durante 1 hora e eles tiveram a brilhante ideia de ligar para a maior empresa de artigos esportivos lá da região. E aí, por quê? Stanford é a universidade que mais tem liga esportiva de campeonatos, é lá.
Então ele fez o convênio com essa empresa e falou assim, nós te damos 1 hora para você vir aqui no pátio da nossa universidade e falar o que você quiser, mas só que o custo para você chegar nesse pátio custa $2.000 para você falar durante essa 1 hora. E aí o professor ficou encantado, por quê? O que um não fez nada com $100, o outro dobrou para $200 e o outro conseguiu $2.000 em 1 hora. E ele usou 1 hora do grupo. Se ele colocasse mais ainda, ele ia ter mais tração no negócio dele, ia gerar mais gente, mais marketing, mais faturamento. Então, o que o professor falou é, qual que é o limite de cada um que nós estamos pensando para a resolução de cada um dos nossos problemas, para fazer do nosso negócio um grande negócio. Isso eu acho sensacional. E aí, Ângelo, só para concordar contigo, eu tinha um dos meus mentores, que eu considero meu mentor, eu tive com ele uma vez, infelizmente uma só, ele já faleceu, que é o Bob Proctor. E ele fala que assim, o sucesso de qualquer negócio, ou de qualquer empresa, de qualquer pessoa, quando você fala nesse negócio de empreendedorismo, de você conseguir ter ali o sucesso, e aí muitas vezes no empreendedorismo a gente vai medir isso como sucesso financeiro, né? Porque tem outras métricas, mas assim, acho que sucesso é uma palavra muito ampla, mas aqui nós estamos falando em empreender e vamos tentar, nesse caso, no resultado mais financeiro, é que assim, quanto mais a gente tem a capacidade de entender e suprir as necessidades da humanidade, melhor a gente vai ter os nossos resultados. E se você pegar nesse exemplo aí, ele conseguiu suprir uma necessidade de uma empresa que estava lá, que queria estar em Stanford, queria ter esse espaço, eles tiveram esse insight de abrir esse espaço para eles, e eles tiveram o maior resultado. Água é uma coisa importante? Sim. Mas assim, tem muita gente fazendo isso, talvez aquele espaço de abrir, e aí quando você começa a olhar para as empresas de sucesso no mundo, você vê que elas são as que mais suprem necessidades. São as que conseguem suprir, quanto melhor você supre a necessidade. Daí lá na primeira fala, quando você abriu, também me lembrou que assim, e aí as empresas que conseguem, além de suprir, criar necessidades para daí eles suprirem essas necessidades, que aquilo eles tem muita empresa pensando em necessidade que a gente não sabe que tem. Sim. E aí depois eles suprem essa necessidade. Então, quanto mais você conseguir fazer esse gap e quanto mais difícil for para suprir, para tu ter um processo, ou um produto, ou uma empresa para suprir essa necessidade, maior vai ser o teu ganho, maior vai ser as tuas possibilidades. Porque quanto mais comoditizado é a coisa, mais fácil é de se fazer. Então, assim, para mim, aquilo, o dia que eu consegui entender isso, de você começar a olhar e ver e começar a olhar para as empresas, de como que elas suprem as necessidades das outras pessoas e de que forma elas chegam até o mercado e como elas criam, às vezes, as necessidades que a gente não tem para depois suprir, é incrível. Então, assim, se pudesse deixar uma dica, comece a olhar para os lados. Você quer empreender? Puxa, o que eu quero fazer? Comece a olhar onde tem gap. Por que a gente vê agora, assim, ficou nesses últimos anos muito mais, parece palpável de ver isso, as startups? Porque as startups, elas vêm às vezes para suprir quando eu falo pequenos, espaços curtos entre certos processos, mas que são muito difíceis de serem feitos, e isso tem uma necessidade muito grande. O mercado está voraz através daquela solução e faz com que, às vezes, para quem, assim, não vamos entrar nesse assunto, quando você começa a olhar valuation, valor de empresa, não faz muito sentido para o mercado, porque parece que, poxa, ela só faz isso, mas é como um Uber, como um Airbnb, quando fez, supriram certas necessidades que hoje parece óbvio, mas na época não era. Então, só para concordar com acho que o que vocês dois falaram, assim, suprir necessidades, para mim, talvez um dos primeiros passos a você olhar. E não está errado em suprir uma necessidade comoditizada ou fazer alguma coisa. Puxa, abrir um restaurante. Puta, restaurante tem tudo que é lugar, não estou aqui desmerecendo, mas assim... Mas às vezes é um primeiro passo e aí depois você vai se adaptando, como você falou, Cleiton, não deu certo, eu vou migrar, eu vou adaptar, eu vou ir para outro caminho, né? Então eu acho que se fosse deixar uma dica de como empreender, é olhar quais as necessidades. Eu acredito que, Ana, surgiu essa empresa aqui através do quê? Nós passamos uma pandemia, alguém teve que suprir a necessidade de transmitir, fazer live, de começar podcast,
Então, todas essas coisas... Eu digo assim, de facilitar essa produção de conteúdo em vídeo, né? É isso. Porque hoje, como a gente fala, todos os negócios, eles têm que estar online, tu tem que estar digital. Só que o processo para fazer isso sozinho é muito moroso. Exato. Né? E a gente falou, cara, nós precisamos achar uma forma que economize tempo e seja fácil, né? Exato. A gente assim, poderíamos estar fazendo de casa sozinho, mas eu não tenho o know-how que você tem de transmissão, de qual é o melhor horário, de tecnologia, de equipamento. Então, você está suprindo uma necessidade das pessoas também de estarem ouvindo o que a gente está falando aqui. E assim a coisa vai andando. E eu gostei do ponto que vocês falaram, isso é disruptivo. O tempo inteiro você está olhando o que eu posso melhorar, mudar, né, e aprender. Isso também é. Mas esse dado que você trouxe, Ana, que é um índice muito alto da quantidade de empresas que nos primeiros anos da sua gestação ela já se encerra. Mas nisso daí, gente, o que vocês analisam? Falta de planejamento, falta de estruturação da empresa, falta de maturação do produto, falta de identificação da necessidade que o André acabou de trazer. O que mais que vocês conseguem identificar para a gente poder auxiliar as pessoas que estão querendo empreender nesse momento lá fora? Fala assim, mas espera aí, gente, o que está faltando na minha empresa? Por que esse índice cada vez está tão alto? Porque a gente não pode somente atrelar, porque cada vez mais eles falam do índice financeiro. Ah, não, as pessoas elas quebram porque elas não conseguem mais injetar dinheiro. Mas injetar dinheiro é uma consequência daquilo que você planejou que não deu certo para ter tracionado o seu negócio e ele tomar do corpo. O que vocês pensam em relação a isso daí? Eu acho que um pouco tem a ver com a resiliência também. Tipo, de tu ter aquele saber que tu vai enfrentar problema e tu tá pronto para aquilo. Mas pronto emocionalmente. Eu acho que um dos fatores é a resiliência. Eu gosto também. de conversar com pessoas que estão jogando outro jogo, que eu não estou ainda, e ver, o André ele já trouxe um pensamento bem disruptivo, né? E todo mundo que abre um negócio, ele já é disruptivo. O que ele é? Ele saiu daquele padrão de hábito, de comportamento que ele tinha, ele foi abrir um negócio, é disruptivo para ele. E cada vez você vai ter que ser mais disruptivo para ir para o próximo nível. O próximo nível de qualquer negócio está atrás de algo que você ainda não fez. E quando o André falou de criar demanda, né? Gerar demanda. E a gente sabe que tem empresas hoje que criam demandas do nada. Exemplo, não existia a possibilidade de vacinar as pessoas em massa. 2 anos atrás a gente viu laboratórios todos migrando para isso. Isso é criar demanda, né? Surgiu um vírus, não vou entrar em detalhes aqui, mas gerou demanda. Agora, quando a gente fala do insucesso das empresas, minha visão, Ângelo, de conversar com pequenos empresários. Aí tem vários empresários de vários níveis. A gente não pode colocar todo mundo empresário e nichado, não. Cada um está enfrentando a sua dificuldade. Mas eu vejo que o pequeno, a pessoa que está começando o primeiro negócio dela, ela quebra mental. Eu falei, ela é fraca emocionalmente, ela não tem capacitação. Às vezes ela vê um dinheiro ali, ela vê o primeiro milhão dela, acha, meu Deus, estou milionário. Mas aquele milhão é da empresa dela e ela acaba se perdendo aí num descasamento de fluxo de caixa, ela não consegue compreender a operação dela, ela acaba cometendo erros bobos para quem está mais... Passa a ter uma administração caseira ali, misturando o lado pessoal com o profissional, a gestão financeira dela se torna uma só, mais ou menos isso? E não tem problema nenhum chegar nesse ponto. O problema está em ela não aprender com aquilo que está acontecendo, ela não procurar ajuda logo, ou de alguém que está, um outro empreendedor que está um pouco à frente, ou ajuda de um consultor que saiba realmente como tirar daquilo. E aí ela começa a ter eu chamo de espiral negativa. Que ela começa a entrar numa espiral ali que... Sabe quando as coisas dão tudo errado no negócio? Aí ela para de vender porque ela está focada lá na falta do caixa, e o que vai trazer caixa para um pequeno negócio é a venda, e ela não procura reestruturar o sistema de venda delas, ela não dá mais atenção àquilo, ela começa a olhar para o problema, aquele problema começa a virar um monstro na cabeça dela, aí é um monstro mental, porque o problema não existe de verdade, e aí ela está fechando as portas. Aí são famílias destruídas, às vezes essa pessoa não tem mais competência para voltar, ela nunca mais volta para o jogo, ela adquiriu uma dívida de 1 milhão, 2 milhões no negócio, com o emprego ela não vai conseguir pagar isso, não tem como, é impagável essa dívida, ela vai voltar para o emprego ganhar 5, 10 mil, que seja 15 mil, ela não vem se pagar. Então, ali tem uma família destruída e foi por um erro tecnicamente simples. Se ela tivesse conversado com alguém, sentasse conversar com o André, sentasse conversar com o Anjo, talvez alguém de fora, que não está ali no olho do furacão, né? Eu gosto de falar do exemplo do olho do furacão, porque vocês sabem que o furacão é uma tempestade, mas no centro dele é ensolarado. A pessoa está lá, está tudo lindo, maravilhoso, mas em volta dela o pau está pegando. Então, eu acredito que o pequeno empresário, aquele cara que está começando, o cara que está faturando até 3, 4 milhões no ano, até esse valor,
ele se perde em coisas simples. Primeiro, ele começou um negócio do zero, era uma tentativa, deu certo, porque ele faturou, ele tinha que estar falando, uau, eu consegui sair do zero, faturar 1, 2, 3, 4 milhões, e aí quando chega nesse momento, ele não é disruptivo para o próximo nível. E aí ele volta a ser pequeno, encerra o negócio dele, ele demite todos os funcionários, volta a trabalhar sozinho, virou autônomo, ele aceita que ele perdeu. E aí nunca mais ele sai desse problema. Eu costumo dizer que sempre, assim, eu não... Tem algumas pessoas que às vezes vêm perguntar, poxa, caras pequenos, coisa informal, não é mentoria, não é papo mesmo. Eu falo assim, a primeira coisa, faturamento não é lucratividade. Faturamento é... Primeira coisa que, assim, às vezes as pessoas, elas confundem que, poxa, eu estava ganhando, como o Cleiton falou, 5 mil reais por mês, e eu passo a ter uma empresa que fatura lá 300 mil por mês, ele acha que aquilo ali é lucratividade pura. E acaba confundindo, começa, às vezes, prematuramente, tirar dinheiro da operação para começar, ou para começar a usufruir um pouco mais começa a comprar bens próprios ou começa a levar para outros lugares. E, cara, o segredo é que, assim, qualquer empresa tem que ter uma fundação sólida. E muitas vezes, nos primeiros anos, essa fundação ela não é ainda sólida. Quando o cara começou a empreender, quando ele deu os primeiros passos. E às vezes começa já a olhar muito para os lados, e aí no primeiro vento que vem, porque vem, a tempestade ela vem, isso é inerente ao negócio. Na história da humanidade você vai ver que não vai ter um momento que não teve algum balanço, alguma coisa, em algum segmento, alguma coisa, por N motivos. E aí se você não está preparado, aí a casa cai. Qualquer coisinha já começa a fazer a coisa. E aí começa a história de que assim, não estou preparado psicologicamente, eu não esperava por isso, ninguém me falou. Então, assim, procurar ajuda para fazer ou para empreender é muito importante. Eu acho que, assim, ter a humildade, e eu falo por mim, eu até hoje, eu procuro me cercar de várias pessoas, eu sou uma pessoa assim, isso... Eu agradeço muito ao meu pai, que ele sempre falava assim, não meça custo para ir visitar uma empresa, para ir visitar um amigo, para conhecer um negócio, porque ali, às vezes, é uma faculdade para você. Ali que você vai, às vezes, numa conversa, você vai aprender coisas que talvez só o que o cara está ali te falando numa conversa totalmente informal vai cair a chave, vai linkar com aquilo que você precisava para o teu negócio e para o próximo passo. Só que assim, as pessoas, às vezes, elas não têm essa... Eu não sei se a palavra... Sensibilidade. Eu ia falar humildade, mas não tem essa sensibilidade de... Perceber o seu momento. Perceber o seu momento, de procurar ajuda, de sentar. E às vezes não é... Às vezes o cara fala, mas eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo visitar um empresário, para ir não sei o quê. Tu fala porque para ti é mais fácil. Mas a gente já foi muito pequeno, a gente começou pequeno. Cada um tem a sua régua, né, André? Para você que quer assumir onde você deseja, você também tem as suas dificuldades, porque a sua empresa você quer crescer ela. Isso aí. E aí você está na sua régua ali, para você também estar com as mesmas dificuldades, com padrões distintos, Exato. Com o seu padrão, né, para a sua régua. Comece a participar, às vezes numa associação comercial, às vezes vai no teu vizinho do lado que tem um negócio que talvez não é o teu concorrente, mas está em outro negócio, tu sabe que tá mais... E aí, como é que é? Vamos tomar um café? Sabe, dê o primeiro passo, vai atrás, começa a conversar, que às vezes uma conversa que parece boba pode salvar o teu negócio ali na frente. Mas olha que interessante, os judeus, eles representam 0,6% da população do mundo. E eles têm 32% do patrimônio do mundo. Uau. Estão nas mãos dos judeus. São 0,6% e eles têm 32% da riqueza que tem no mundo. E eles têm um lema que eles carregam que é muito interessante. Compre barato, vende caro, para muita gente durante muito tempo. Vou repetir. Compre barato, vende caro para muita gente durante muito tempo. O que é isso que nós estamos vendo hoje através da internet, através dos produtos digitais? Escalabilidade. Então, quanto mais eu conseguir do meu produto perceber qual que é a escalabilidade que eu consigo atrelar a esse meu produto, é grande, é pequeno, é alto, e aí você já começa a dosar o quê? Existe uma viabilidade crescente dentro desse meu desejo de empreender? Existe. Não existe. Você não consegue gerar atração nas pessoas e escalabilidade dentro do seu produto. E aí é quando você começa a falar assim, opa, então peraí, eu tenho que dar um passo atrás para rever aquilo que eu desejo. É claro, todo mundo quer autonomia.
Seja financeira, seja do seu lado pessoal, seja do seu horário. Mas como é que eu consigo conjugar tudo isso com a paixão que eu tenho daquele produto? Porque tudo isso surge de uma paixão, né? Faz sentido aquilo para mim, eu quero aquilo, é isso que eu desejo. Como é que eu faço isso? Então, quando a gente começa a seguir esse conselho dos judeus, a gente começa a perceber, não é à toa que eles conquistaram o que conquistaram até hoje. Chegaram para o dono da Riachuelo, que ele também é judeu, e aí perguntaram para ele, mas vem cá, como é que você faz o que você faz, sendo que tem tantas outras empresas que faz o que você faz? E como é que você consegue vender tão barato? Ele falou, ecossistema. A roupa que está aqui, eu passei a produzir. Então, eu dito o valor da roupa que eu posso a partir do momento do mercado. Então, ele está levando longevidade para a empresa dele. Faz sentido para vocês isso ou não? Total. Demais. Né? Que mágico, verdade. E me diz uma coisa, nós estávamos falando dessa questão de estratégias, né? Porque isso é uma estratégia. Quando tu pensa, um ecossistema, tu tem que organizar tudo, tu tem que pensar. Como é que vocês veem isso, tipo, no negócio, Cleiton, no teu negócio? Como é que, quando tu pensa assim, cara, um ecossistema para fazer o negócio crescer, para ter mais pessoas junto, para ajudar? Como é que tu vê isso? Tu está falando da construção do ecossistema de produtos ou de pessoas? Vão Dos conectar dois, uma coisa na outra. Eu penso sempre o seguinte, o que eu posso fornecer para o meu cliente que vai... Eu tenho um cliente fit. Então, vamos dizer, se eu atendo um empresário, quais as outras soluções que eu posso oferecer para esse empresário? Isso é um ecossistema. Então, eu consigo fazer uma consultoria, eu consigo fazer uma mentoria, eu consigo oferecer uma antecipação de recebível, eu consigo oferecer um capital de giro. E isso eu vou crescendo. O meu LTV, que é uma sigla em inglês chamada Lifetime Value, é quanto que esse cliente entra na minha empresa e a partir do momento que ele entrou na minha empresa, quanto que ele passa a ter de recompra. Porque o que a maioria dos pequenos empresários eles não entendem, alguns grandes também falham nisso, eles não entendem. O custo de um cliente novo é caro. Porque você tem que fazer uma campanha de marketing, tem que pagar um time comercial. Esse time comercial é mais custoso, porque ele precisa te conhecer, ele precisa confiar em você, ele precisa saber que você entrega. Então, vai demorar tempo. O time para você converter um cliente é maior, mais custoso. Mas depois que ele está na tua carteira de cliente, é mais fácil ele comprar de você novamente, porque ele já te conhece, ele confia em você, ele sabe que você entrega. E o que a maioria das empresas fazem? Elas dedicam todo o tempo delas a captar clientes novos e não cuidam da carteira deles. É mais fácil e mais lucrativo vender para quem já está na base de clientes. Isso para qualquer negócio. A loja de roupa aqui da esquina, que tem uma carteira de cliente de 1.000 clientes, se elas começassem a fazer um trabalho de relacionamento, chamar aquele cliente no WhatsApp, ele aumentar o faturamento. Sem aumentar o faturamento e aumentar principalmente o quê? O lucro, né? Porque, como o André falou, faturamento é vaidade. Eu faturo 10 milhões. Eu fui para um evento e comecei a conversar com pessoas, eu faturo tanto. Aí eles começaram a falar, essa conta não fecha, esses caras estão levando prejuízo. E aí, falei, cara... Não quero esse tipo de negócio. E a gente acaba, principalmente na era digital, para complementar, que veio... Hoje, André, é mais fácil para uma pessoa, né? Antigamente não tinha acesso à informação. Hoje tu abre teu Instagram e tem um monte de pessoa de resultado falando o que fez, o que não fez. A informação está disponível. E quando eu estava nesse evento, eu comecei a perceber o quê? A internet faz muito aquela galera lá o famosinho, e eu tenho um princípio que eu aprendi com um dos nossos mentores, que a gente compartilha o mentor aqui, o André, o Bob Proctor, que é um princípio a quem você ouve. Aí eu escuto pessoas que já têm o resultado que eu quero chegar. Então, o empreendedor que ele está começando, ele tem que ter um norte de alguém, ele tem que conhecer essa pessoa, né? Se essa pessoa tem resultado, ela vive o que ela prega ou ela é o cara da internet que anda com a Porsche e a empresa tá falida porque ele está usando o dinheiro para comprar a Porsche e fazer o brand lá no Instagram dele. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Tem muita armadilha. Minha visão de ecossistema, respondendo a tua pergunta, é quais soluções que eu posso oferecer para o meu cliente, depois que ele entra na carteira. Exemplo, eu tenho um produto de entrada que é um infoproduto, eu fui para o marketing digital. E aí é pancadaria, porque é novo para mim. Eu tô há 6 meses empreendendo nesse segmento, eu acredito que o Ângelo também tá. Cara, é totalmente diferente, tem um monte de desafio, um monte de coisa que você não sabe, um monte de coisa que você precisa aprender, você precisa se cercar de pessoas que sabem mais do que você. E aí esse cara entra com esse produto, ele paga lá R$147, tem acesso ao primeiro produto e depois ele tem uma esteira de produtos que ele pode consumir dos meus infoprodutos. A mesma coisa acontece lá na Oeste Sul. Enfim, então essa é a minha visão. Eu não sei como que o André pensa nesse ecossistema dele. O ecossistema do André já é outro jogo, né? Eu gosto do ecossistema dele. Mas quanto mais pessoas você conseguir
oferecer soluções para mais pessoas, melhor. Então, esse é o ecossistema. Solucione problemas das pessoas e faça isso em massa, né? Para muitas pessoas. É que, para mim, quando fala em ecossistema, eu acho que, assim, ele é muito amplo. Primeiro, eu vejo ele muito amplo. Eu não consigo olhar para o meu negócio e ver o meu negócio como só aquilo ali, sabe, eu sempre, sei lá, consigo ver várias outras possibilidades. Agora, para mim é sempre assim, quando olha para a empresa, você falou o que poderia quebrar a minha empresa? Parece clichê falar isso, as pessoas falam e tal, mas é um exercício extremamente saudável para mim de o que faria quebrar a minha empresa amanhã? O que aconteceria se ela quebrasse? Para que lado eu poderia ir se isso acontecesse? Se os meus principais players do meu negócio saíssem do meu negócio, se mudasse a forma como eles adquirem meus produtos. Então, assim, para quê? Para que você sempre esteja um passo à frente, ou pelo menos esteja buscando algo novo para que você traga para dentro do seu negócio. E aí, o que tem acontecido comigo dentro das nossas empresas? E quando você começa a olhar para isso, o teu ecossistema ele vai ficando cada vez maior. Mais coisas parece que agregam com o teu negócio. Porque, às vezes, senão você fica muito fechado naquele mundinho ali. E quando você começa a expandir essa visão de ver, você começa, e aí talvez o exemplo da Riachuelo, que assim, ele é um varejista. Para que ele foi olhar para trás? Mas ele quer verticalizar o negócio dele. Então ele já virou uma indústria, poxa, daqui a pouco ele já vira uma transportadora, daqui a pouco ele vê que, qual que é a maior principal matéria-prima para fazer roupa? Puta, é algodão, então eu vou ir pro agro, talvez eu não vou adquirir, mas eu vou ver como é que funciona aquilo ali para mim, já abre outras possibilidades, aí eu vejo que pode ter um sistema que conecta tudo isso, que não tem nada a ver com o meu negócio, mas que pode linkar a minha empresa e outras. E aí você conhece pessoas, e aí esse ecossistema vai se fortalecendo, você começa a abrir muitas outras opções, mas isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Muito, você tem que abrir mão de muita coisa, porque às vezes você chega num ponto... E não necessariamente esse investimento para o seu ecossistema, ele é favorável. Nem sempre. Porque você pode montar uma indústria e não necessariamente você vai ter um índice de performance de alguém que está há 50 anos na indústria. Mas só que por que gerou a atenção nele em montar a indústria têxtil? Porque ele precisa de uma quantidade de demanda, ele tem uma demanda regular que a indústria que está de outro lado não consegue atender ele. Então, para o quê? Para que ele faça com que o mercado dele se proteja, ele tem que fazer como? Fazer com que o ecossistema atenda uma única empresa, né, André? E esse exemplo que você deu foi muito interessante, porque você chegou lá no agronegócio no cara que está plantando algodão. Então é isso. Eu acho que olhar mais para o teu negócio e ver quais são as possibilidades, porque às vezes a gente chega num patamar da empresa, e eu vejo muito isso no mercado... e aí não vamos entrar nesse assunto agora, mas é como a natureza. A hora que você olhar para o seu negócio e falar o seguinte, deu, ali tu assinou o atestado de óbito. Simples assim. A hora que você falar para ele, deu, tá bom assim, eu não quero mais, assinou o atestado de óbito. Não dá para parar. Infelizmente, são leis da natureza que assim, nada fica parado. A natureza não fica parada. Se colocar uma maçã aqui em cima da mesa e você ficar olhando para ela, você fala, ela tá linda agora. Então, a tua empresa é a melhor do mercado naquele momento. Venha daqui uma semana ver como é que vai estar essa maçã se você não fizer nada. Ela vai começar a ficar murcha, daqui a pouco ela vai começar a apodrecer, daqui a pouco os bichos e vai virar em nada. É simples assim. Então, você vai estar sempre... olhando para o lado, vai estar tendo que sempre trazer coisas novas e olhar, e aí esse ecossistema ele acaba se fortalecendo. E aí, assim, às vezes, pode começar com o ecossistema interno, como você falou, dos colaboradores, como é que você incentiva os colaboradores a olharem mais para o seu negócio, às vezes ter colaboradores que não são delatores, que é aqueles caras que trabalham na tua empresa e saem falando mal, que queimam o teu negócio lá fora, como é que você melhora esse ecossistema dentro da sua empresa, faz um podcast, faz uma live, chama os caras para o café um final de semana, não sei, alguma coisa tem que ser feita. Mas assim, hoje é muito importante você estar de olho em todos os ecossistemas, não só de empresas, das pessoas, como é que... estar aqui falando hoje é para mim
meio que promover a minha empresa, não só eu. Eu estou aqui representando as nossas empresas. E é aumentar o meu ecossistema. Daqui a pouco alguma pessoa que está me assistindo, gostou do que eu falei, vai me procurar para a gente fazer algum negócio. Então, para mim é sempre isso, é aproveitar ao máximo os momentos, e isso vai acabando fortalecendo os ecossistemas da tua empresa, as relações que você tem, você traz coisas diferentes para dentro do seu portfólio e ajuda muito, né? Não sei se faz sentido para vocês isso. Com certeza. Faz. Nesse assunto de ecossistema, tem um livro muito bacana que chama A Única Coisa. Não sei se vocês já leram. Não li. E o que ele representa nisso? Qual que é a única coisa que você tem que ter atenção na sua vida? Quando você começa a gerar um ecossistema, e normalmente as pessoas que estão liderando cada uma das empresas, elas têm visões de querer crescer aquele negócio e esquecem que eles estão ali, foram constituídos para alimentar um único fator, que é o quê? No caso das Riachuelo que nós falamos, é a venda do varejo. Mas como que aquela se perde? Quando cada uma delas começam a construir ideologias próprias. E isso é natural das empresas, porque são gestores distintos e cada um quer mostrar mais resultados. E vão aparecendo ramificações cada vez mais dentro dessa empresa e quando elas se perdem. É por isso que uma grande empresa no ecossistema ela falou assim, mas como que aquela empresa se perdeu? Ela deixou de ter a essência dela, de buscar o quê? Qual que é a única coisa que ela deveria focar? E ela se perde. Agora vamos levar esse exemplo para um pequeno empresário. É aquele cara que começou a ganhar o dinheiro dele, ele montou um comércio pequeno, ele começou a ganhar o dinheiro dele. Aí chega um compadre dele e fala, eu tenho um carro ali barato, você não quer comprar para você vender? Aí ele tira o dinheiro dali, vai lá, aplica naquele carro e traz. Esse carro demora 3 meses para vender. Então o fluxo de caixa dele ali foi sendo absorvido. E aí ele acaba se perdendo naquilo e já aparece um terreno. Rapaz, você não pode perder esse terreno. Porque é natural, quando você começa a ter um volume de destaque da sua profissão, as pessoas se aproximam de você oferecendo oportunidades. Exato. E você se sente valorizado recebendo aquelas oportunidades. Isso é do ser humano, não é dele, não é meu, não é do André, do Querubim, não é da Ana, não. Somos nós. E aí você quer o quê? Você quer corresponder àquele sentimento que ele trouxe em relação a você. Mas eu acho que eu consigo, eu dou conta. Por quê? Porque eu quero que ele volte, continue trazendo isso para mim, porque senão ele vai levar para outra pessoa. E a nossa cabeça começa a gerar dessa forma. E nisso gera dificuldade daquele pequeno empresário para poder começar a gerir o negócio dele. Ele perde o quê? A única coisa que ele foi idealizado no início. Perde o foco. Perde foco no negócio. Perde foco. Uhum. Isso acontece, né? Muito. A cabeça do empreendedor é uma doideira. Se ele não, e aí, olha a importância dele se conhecer, por isso que eu falo. A empresa não quebra, quem quebra é o empresário. Ele se perde no meio dos pensamentos dele. Ele começa a querer... Vou atirar para tudo que é lado agora. Agora eu vou montar a indústria assim. E aí ele esquece o propósito. Eu falei, a empresa é só um mecanismo. E é um mecanismo que nunca está pronto. Mas André falou, nunca está pronto, sempre está construindo. É que essa é a magia do ecossistema, é que você tem que ter claro o propósito do teu negócio. Tudo que vier de fora vai ser para fortalecer o propósito. Ele não pode ser para distorcer ou para você tirar o foco do propósito. Que é o negócio lá volta no negócio da Riachuelo. Ele não foi abrir uma indústria, ele foi para fortalecer o foco dele. Não para tirar o foco dele. Então, é isso, é que não dá para confundir, não dá para se fechar, vou me fechar, não. Às vezes você vai ter que olhar para o lado para trazer coisas novas para fortalecer o propósito do seu negócio. E às vezes é difícil, Ângelo, saber qual é o fim do negócio. Porque... Calibrar, qual que é o momento. Não é tão simples olhar assim para o negócio, não é uma coisa... Você olha para um supermercado, qual é o objetivo do supermercado? Qual é o foco dele? O que no fim ali no final, o que é o grande objetivo dele? É vender produto ou é servir pessoas? Sim. Sabe? E para vocês, é claro, ter essa concepção de tudo que você vai montar tem um propósito definido? Para vocês é claro isso ou não? Eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Para mim é claro. Ter o seu propósito, porque é aí que você se fortalece, é aí que você se convence todos os dias daquilo que você deseja e vai buscar energia para fazer aquele negócio trazer resultado. Eu estava vendo uma matéria com Marx Ehringer e ele é professor de administração em várias universidades. Ele escreveu o Mito do Empreendedor. Esse livro é cabeceira para Mas olha que interessante. Ele alega que a geração dele, que está como CEO das grandes empresas,
não compreende propósito como essa geração nossa compreende propósito. Para ele não existe propósito, existe retenção de lucratividade. E como é que você agora, porque nós falamos em propósito, só fiz essa pergunta, falamos em propósito, e eu não percebo isso. Cada vez que eu converso com as pessoas, eu percebo que não é somente lucro, existe esse propósito intrínseco no seu negócio. Porque se eu vislumbro somente lucro, chega no momento que aquilo se torna saturado. Eu não aguento mais aquilo, porque é uma briga, é como se estivesse degladiando você e várias outras pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Você estabeleceu um nível de concorrência muito acirrado com você e com todo mundo. Faz sentido? Eu acho que, talvez quando tu começa o teu negócio, talvez não tenha um propósito. Tu começa por um instinto, muitas vezes e tal. Mas depois você acaba descobrindo aquele propósito e é o que te dá a força para fazer a coisa então acontecer. eu digo para você, está justificado por que as empresas quebram. Se você não tem o seu propósito definido, você não tem clareza daquilo que você quer vender, você não tem clareza do seu produto, você não tem clareza daquilo que você quer. Então, por que eu desanimo? Porque eu não sei aquilo que eu quero. Chega no momento e fala assim, porque o seu diálogo interno é entre você, a todos os dias, o seu sábio sabotador ali, brigando. E aí você fala assim, mas espera aí, qual que é o sentido de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Aí você se justifica, você fundamenta, você se motiva todos os dias. Não, faz sentido eu estar aqui. E aí a pessoa, ela entrega mais cedo, desiste do seu negócio, porque falta o propósito. Não sei se faz sentido para vocês ou não. O empresário, ele não quer dinheiro. E isso é bem contraintuitivo que eu tô falando aqui. De verdade, se amanhã chegasse e falasse assim, ó, a nota não vale mais, o real não vale mais nada. Você ia querer ter um monte de papel com um monte de bicho impresso na tua casa? Não. Você quer o que aquela ferramenta ali, aquele significado compra. Então, ele proporciona algo. Por isso que eu falo que quando o empreendedor ele perde a motivação que ele começou aquele negócio, que é um mecanismo para dar algo para ele, um estilo de vida, ou realizar um objetivo de vida definido, que é, sei lá, vou construir o maior patrimônio possível, vou doar tudo para as pessoas, ou eu só quero ficar milionário mesmo, morar bem, andar de avião. E quando ele perde isso, ele fecha o negócio dele. Que ele esqueceu, ó, é só dinheiro, é só dinheiro. Não é dinheiro, cara. As pessoas não querem dinheiro, elas querem que o dinheiro compra. Então, o dinheiro e o negócio se torna só um mecanismo para alcançar algo, que é o propósito. É alcançar algo. Não, na finalidade não é um negócio. Ou seja, servir pessoas, isso é para as pessoas que estão mais iluminadas. A maioria dos empresários não está nesse nível ainda de pensar, vou servir as pessoas. Não, eles estão ali. E aí, por isso que os negócios quebram, sim. É só o dinheiro. Mas é que no fim, Cleiton... E ele não vai ver dinheiro no começo, aí ele vai desistir. É que o drama todo, talvez, seja assim, por mais de que você, talvez conscientemente, você fale que eu não quero servir, parece um papo filosófico e vai para um lado filosófico. Só que no fim não existe empresa que não sirva pessoas. Sim. Não tem como tu existir sem servir pessoas de alguma forma ou de outra. Você vai sempre servir. Então assim, você pode até achar que não. Você pode, meu foco é só lucro, é só isso, é só aquilo. Você pode maximizar o lucro, sim, de N formas, mas no fim você vai ter que servir pessoas. Não tem como não servir. Então, assim, e muitas vezes, assim, talvez, eu conheço bem vocês dois, né? A gente sabe da busca, dos estudos e tal. Para nós é fácil falar sobre foco, sobre clareza, sobre isso, sobre aquilo. Só que muitas vezes as pessoas não têm essas clarezas. E às vezes só tu falar, tu tem que focar, tu tem que ter propósito. Tu fala em propósito, já fecha a mente da pessoa. O cara fala assim, pá. Mas, André, eu concordo com você, plenamente. Mas a pessoa, ela não sabe que aquilo que ela convence todos os dias chama propósito. Exato. Mas é que ele não quer nem ter o que eu falo assim, ele não quer nem ter essa conversa porque ele acha que propósito é coisa de coach, é coisa de, isso é esses carinha aí da internet que estão falando. Não, é que às vezes ele faz aquela coisa do inconsciente, ele tá fazendo automaticamente aquilo, ele talvez não consiga dizer claramente, mas ele está fazendo. E ele vai seguir, ele tem um foco, ele tem um propósito, só que às vezes não consegue nem explicar. E quando você quer materializar isso no negócio, ele fica meio... Poxa, mas o que tu quer? Não. Eu concordo, eu converso com pessoas, às vezes quando tu acaba enveredando a conversa para esse lado, não, isso aí não, para mim não. Mas cara, ele já está fazendo, ele só não sabe o que está fazendo. Sim. Eu tenho criei
uma roda que eu chamo circuito de ouro. O que é circuito de ouro? Primeiro elemento é motivação. Ângelo, como é que eu consigo motivação? O que é motivação? Motivação é você ter a certeza daquilo que você deseja. Então, se eu vou fazer um comércio de qualquer coisa, eu tenho certeza, eu acredito naquele produto. Se eu quero cuidar da minha saúde, a minha motivação é, eu quero cuidar da minha saúde porque eu quero reduzir meu índice de diabetes, meu colesterol, minha pressão alta, quero reduzir a pressão. Então, o quê? Eu construí elementos de motivação para mim. O segundo é acreditar. Quais são as pessoas que já fizeram aquilo que eu desejo fazer? Por exemplo, se uma pessoa que quer entrar no setor de distribuição, a pessoa tem que modelar o André, pegar André, como é que você está fazendo? O que é que você faz? O André iniciou uma empresa sensacional, NT Urbanismo, né, André? Parabéns, né? E o projeto que ele está fazendo em Chapecó, já começou a construir, fantástico. Então o quê? Mas para ele fazer isso, o que ele fez? Ele acreditou como no projeto dele? Ele foi em busca de pessoas que estão no nível fantástico, a nível de Brasil, e trouxe para cá esse pessoal. Então ele acreditou como? Ele foi buscar pessoas que já fizeram o que ele está fazendo agora. Ele passou a acreditar. E aí ele buscou competência dele. Ele foi estudar, juntou a equipe, da melhor equipe que podia, fez reuniões, várias reuniões, e aí ele teve motivação, ele acreditou, e aí ele passou a ter a competência. Depois disso, veio o resultado. Lançou a empresa dele lá, vendeu em quantas horas o empreendimento, André? Foi no dia, né? Vamos colocar no dia. 2 horas, tá tudo vendido. Foi no dia de... Aí veio o resultado. Aí olha que interessante. Depois do resultado, o que liberou nele, na empresa, em todo mundo? Dopamina. Rapaz, esse negócio dá certo. E aí ele se motivou mais, acreditou mais, vamos buscar mais competência. Daqui a pouco já estão lançando um segundo empreendimento, o terceiro, o quarto, por quê? É uma empresa, nós estamos falando de uma empresa que está iniciando agora, mas ele construiu, você poderia... Eu sei o propósito da empresa, ficou claro nas reuniões que tiveram da NT Urbanismo, mas só que veja só, ele construiu tudo isso em cima de um circuito de ouro. E esse circuito de ouro está impulsionando ele e fala assim, peraí, qual que é o próximo? Ele gostou do jogo, ele gostou da brincadeira. E aí essa pessoa que quer empreender, quando ela começa a conjugar esses 3 fatores, o resultado é inevitável. Aí as pessoas dizem, nossa, mas o fulano não para de ter resultado. Ele é imparável, não para. Por quê? Porque ele teve o circuito de ouro dele, motivação, acreditar e a competência certa. Aí não tem como dar errado, sempre vai dar certo. Não, é isso. O mais difícil, talvez, para as pessoas, Ângelo, é dar o passo, ter a motivação de ir atrás, de fazer, de buscar, de ter a disrupção, lá que você falou lá no começo, né, Cleiton? O que eu vejo muito assim, é muita gente com muita vontade, mas sem não dar o passo. Mas, não André, vai. Por isso que eu tenho que estar com as pessoas certas, André. Várias pessoas dizem, você é a média das 5 pessoas que você convive, enfim, fala várias coisas. E eu fui estudar neurociência. Existe o nosso neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Eu faço aquilo que eu estou visualizando. É o espelhamento. Se eu ando com o querubim e o querubim tem determinados comportamentos, o meu cérebro, inconscientemente, ele faz a captação daquele comportamento dele como sendo relevante para mim. Se eu ando com o André, é a mesma coisa. Se eu ando com a Ana, a mesma coisa. Por quê? O seu inconsciente ele faz a captação de todos os sentidos. Se eu sempre vejo aquilo, para mim faz sentido viver aquilo. Então, o meu cérebro vai mapeando nisso. Aí eu digo para você, essas pessoas elas têm que pensar, peraí, como é que eu faço para consumir tempo daquela pessoa que está fazendo aquilo que eu desejo? E como é que eu faço para estar próximo dessa pessoa? Porque imagina o ensinamento que ela vai aprender de tudo que deu certo e de tudo que deu errado nele. E resultado, as pessoas falam, não, fracasso é algo pejorativo. Fracasso é resultado. E resultado tem que fazer o quê? O que eu desejo desse resultado? Qual que é a análise que eu vou fazer desse resultado? Eu quero manter esses mesmos resultados? Mantenho esses mesmos comportamentos. Não, eu quero ter resultados distintos para não chamar mais de fracasso? Então, então eu tenho que mudar meus comportamentos. E aí eu tenho que ir lá buscar com pessoas que já fizeram tudo aquilo que eu desejo fazer. Não, é isso. Eu concordo. Eu vejo assim, que as pessoas, às vezes, elas... Como é que eu posso suavizar para não vir uma pedrada. Para não lançar uma pedrada. A pedrada, cara. Sim. Mas é que assim... Se entender, entendeu. Se não entendeu, vai ser... Mas veja só. André, o André é sincero. Na hora que ele fala, meu André, eu entendo ele quando ele... Não, é que muitas vezes eu vejo assim, eu não consigo, para mim, às vezes as coisas são tão claras
que eu não consigo entender porque certas pessoas não fazem. É a síndrome do mestre. Não fazem. Porque muitas vezes, por motivos tão pequenos, elas não dão um passo. Tu vai magoar pessoas, você vai deixar pessoas para trás para você evoluir. Simples assim. Porque, Ângelo, para você estar no círculo que você tá, Querubim, Ana, para cada um de nós, para você ir para um novo círculo de pessoas, você às vezes 24 horas, e até hoje ainda não se criou a holografia para você estar em vários locais ao mesmo tempo. Ainda não. Mas para nós estarmos aqui, a gente abriu espaço ou deixou de estar com outras pessoas. Sim. Então, e aí às vezes vem aquele negócio assim, puta, eu vou toda quarta-feira. Não, eu quero ser um cara de alto nível, eu quero estar com caras, sei lá, de um nível superior em termos de sucesso financeiro. Mas eu não abro mão de jogar bola 3 vezes por semana com meus amigos. O que vai acontecer com isso? Que vai chegar um momento que você deveria estar com essas pessoas do nível superior e você não quer porque os teus amigos, agora virou mala, não, virou o cara, virou riquinho, não olha mais para nós. Você vai ter que aceitar esse momento. Faz parte. Você vai ter que abrir mão de várias coisas para você conquistar outras que você se propôs a buscar e muitas vezes as pessoas não querem fazer isso. É isso. Isso para mim é que às vezes eu vejo as pessoas vêm falar, vêm. Puta, mas, cara, o primeiro passo é estar preparado para abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E às vezes é pessoa, às vezes é lugares, às vezes você falou, eu quero melhorar minha dieta. Como é que tu vai deixar de ser diabético comendo açúcar o dia inteiro? Você vai ter que abrir mão. E você acha que isso está relacionado a um vitimismo também, André? Quando você foi falar ali, eu senti que na sua mente estava pessoas vitimistas. Faz sentido ou não faz? Eu acho que faz e faz bastante sentido. Faz bastante sentido. A gente se coloca em alguns lugares, às vezes, assim, lugares que eu digo se coloca em situações porque tem uma explicação, a gente já falou várias vezes, daí não vamos entrar nesse assunto aqui, né? Mas é que assim, a gente sempre tem um ganho. Sempre vai ter um ganho. Ainda que for secundário, mas eu tenho ganho. Sempre tem. Eu estar não sei se pode falar, na merda, eu vou ter um ganho. Talvez as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, que coitadinho, vem aqui, vou te dar a mão. Sempre tem um ganho. Ficar doente tem um ganho, tudo tem um ganho. E aí, às vezes, as pessoas se colocam nesses lugares. Às vezes, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, inconscientemente, mas se colocam. E é isso que a virada da chave é passar a entender que você... às vezes se colocou no lugar que às vezes parece que foi por acaso, mas você inconscientemente você planejou estar ali. Infelizmente, essa é a realidade. Sei que talvez seja chocante ouvir isso muitas vezes, mas é a realidade do negócio. A gente tem uma capacidade muito grande, e até esses dias eu estava com a minha avó, com quase 90 anos lá, e aí não sei o que a gente entrou no assunto de... falar de pessoas, de dormir pouco e tal. Daí a avó falou, mas dormir, isso aí não tem, no jeitão simples dela. Ela falou, se a tua cabeça quer, o corpo tem que aguentar. Eita. Se a tua cabeça quer alguma coisa, teu corpo vai ter que aguentar. Se tiver que passar 3, 4 dias sem dormir, o corpo vai aguentar. Eu aprendi assim com a minha mãe. Então, assim, é mais ou menos isso. E às vezes a gente não quer ter essa dor, porque dói, o corpo sente. Então é isso, sabe? Dar esse passo, sair, mudar, ir buscar outras coisas, às vezes dói muito no corpo físico mesmo. Não só na cabeça ou na estruturação mental, mas dói muito no corpo físico. E aí vem todas as consequências de fazer isso, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, olha que bacana. Ele é um buraco muito fundo. Tinha um jogador de pôquer americano. E ele era muito bom, muito bom, muito bom. Ele brincava com todo mundo e ganhava de todo mundo, mas só quando chegava nos campeonatos ele não dava conta de gerar o reconhecimento dele que ele esperava. E aí chamaram ele, falaram, mas vem cá, você é tão bom, você quando está informalmente fora de competição, você tem resultados incríveis, e por que você não está conseguindo? E ele não sabia. E foi até que descobriram, junto com ele. E aí ele revelou. Todas as vezes que ele ganhava, ele se aproximava de pessoas que para ele não tinha importância. E ele não se via pleno. Mas quando ele perdia, era a família dele que estava lá. E aí, o que na cabeça dele gerou?
Todas as vezes que eu perco, quem se aproxima de mim é minha família para me consolar. E todas as vezes que eu ganho, eu estou festejando em lugares que para mim não faz sentido nenhum. E é o que o André estava dizendo do ganho. Para ele tinha um ganho principal ali no caso, que era o quê? A derrota estava relacionada a isso. E aí foi quando ele percebeu que, mas mesmo quando ele ganhando, ele pode dimensionar as pessoas que vão estar próximas dele. E isso no mundo do esporte é sensacional, né? E aí foi quando fizeram essa programação nele, e ele percebeu, e todos os ganhos dele falaram, agora eu dito quem estará comigo. E o cara foi invencível no poker. Que sensacional, né? Eu conheço bem vocês dois, sei quanto que vocês estudam, enquanto que vocês dominam isso. E eu acredito que a gente deve falar para as pessoas disso. Sucesso é 95% mentalidade e 5% estratégia. As pessoas ficam muito atrás do pulo de gato e elas querem estratégia. Qual que é o anúncio que performa? Qual que é o canal de venda? Como é que eu contrato o vendedor? Mas 95% do resultado de uma empresa é baseado pelo gestor que está atrás. Gestor que está atrás disso. E aí, conectando com o que você estava falando sobre o ambiente, ninguém vence o ambiente. Eu fiquei 6 anos no Exército. 2 anos eu fiquei dentro de um pelotão de operações especiais e hoje, estudando o que acontecia comigo lá, o porquê que eu conseguia fazer coisas que, se falar para vocês, é inimaginável que a pessoa é capaz de fazer. Fica 3 dias acordado, come pouco, quase não bebe água e consegue passar uma madrugada toda com uma mochila, um fuzil, mais de 30 quilos de equipamento, marchando para chegar no objetivo. Cara, isso é anormal para aqui, mas lá dentro todo mundo faz. E se o cara faz mais ou menos, ele é anormal. Porque ninguém vence o ambiente. Se nós 4 estivéssemos agora no meio da selva amazônica, a gente não estaria se comportando assim. Pô, tá perto do final da noite. A gente precisa fazer uma fogueira. Não, agora aqui a gente tá tranquilo. Então, o ambiente, ele tem um poder de gerar comportamento e o comportamento fazer resultado extraordinário. Se a pessoa precisa... Ela nem precisa entender muito. Ela só precisa estar no ambiente certo. Que daí ela se conecta com o cara. Ela se conecta com um cara como o André. Ela se conecta com um cara como o Ângelo. E aí esse cara vai dar uma... Falar, não, cara, estuda esse livro. E o cara vai lá estudar o livro. Ele vai ter sinapse neural nova. O comportamento dele vai mudar. Logo, ele vai para a empresa dele no outro dia. Ele não vai lá como um fracassado, um vítima. Meu colaborador não faz nada que eu quero. O meu gestor não me ajuda. Ele sai disso. Ele fala, opa, quem contratou esse cara aqui fui eu. Então, ou 2 coisas eu ajudo ele a mudar. Ou mando esse cara embora e contrato um que é mais coerente com o que eu quero. E aí ele começa a mudar resultado de maneira exponencial. Mas pode pegar todos os empreendedores. Todo mundo que está fazendo algo grande, esse cara tem o mesmo padrão de pensamento e comportamento. E essas pessoas entendem mais ou menos das mesmas coisas. Eles só escolheram atividades diferentes. O cara que é um palestrante muito bem sucedido, ele pensa da mesma maneira que um cara que é um empreendedor muito bem sucedido. Cada um sua área, né? Só mudou a área, mas o padrão de pensamento é mesmo. Eles vão sentar e vão conversar e vão ter papos assim, extraordinários. É aquele negócio, né? O cara que vende lápis é o cara que vende carro. Ele só mudou o produto, né? Só mudou o produto. E se nós fosse listar, agora rapidinho aqui, cara, é isso, sabe? Dá uma... Até mesmo pra galera, a nossa audiência que tá nos assistindo, cara, é isso, sabe? Tipo um checklist aí de comportamentos que tem que ter, que vocês acham assim que são chaves, são... Então, vamos lá, cada um fala um pra poder... Vamos lá. Senão a gente vai... Começa. Então, energia. Dobre sua energia. Dobre. Como é que um vendedor ele consegue vender mais? Tendo mais energia. Não adianta eu ter um estoque... isso daí foi perguntado para uma pessoa. Rapaz, o que eu preciso para poder vender mais? Ele falou, eu tenho que ter mais estoque, tenho que ter mais produto para vender. Aí a pessoa disse, mas vem cá, se você vender... se você tiver todo esse estoque que você desejaria, você com a mesma energia, você venderia? Não venderia. Aí ele falou, não, então eu preciso ter mais gente. Gente não resolve. Você tem que ter pessoas comprometidas, pessoas com energia. E começa por você. Para eu iniciar qualquer coisa nova, eu tenho que dobrar a minha energia para gerar o quê? Gerar foco, gerar atração e gerar potência. Porque se eu vou por que um carro ele consegue desenvolver bem o que todo mundo... Nossa, esse carro é muito bom. Por quê? Porque ele tem tração muito rápido, a velocidade dele é muito intensa, além do conforto. Mas só que o quê? Ele vai te entregar cada vez mais. Por isso energia. Dobre sua energia para você conquistar tudo aquilo que você deseja. Se você mantém sua energia que você tem, você vai continuar nos lugares que você está. E digo mais, mesmo você estando no ambiente certo, você não estando com a energia adequada, esse ambiente vai repelir você. Expulsa. Exato. O ambiente não vai deixar você permanecer ali porque você está na frequência inferior a todo mundo. Então dobre a sua energia que as pessoas vão ficar impressionadas. Nossa, como aquela pessoa é dinâmica, como que ela faz, como ela é prestativa. Energia. Eu diria que, concordando, e já estaria na minha lista, obviamente, isso é resiliência.
você vai ter que ser muito resiliente para conseguir aguentar tudo que você vai ter que passar, vai passar por muita coisa, vai passar por dificuldade, vai passar por alegria, vai passar por tudo que é tipo de coisa. E você tem que ser resiliente. Às vezes o caminho se fecha, você vai ter que buscar um desvio, você vai ter que fazer alguma coisa diferente daquilo que talvez... Porque eu sempre falo que, assim, para mim, eu tenho muito claro aonde eu quero chegar. Eu tenho, assim, claríssimo dentro da minha cabeça, eu consigo me ver lá fazendo aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Só que não é uma linha reta. Não é um caminho que você saiu daqui e foi ali. É o que eu sempre falo. O primeiro passo de tudo é saber aonde você está e o segundo é para onde você quer ir. Porque muitas vezes as pessoas só olham, eu quero ir para lá. Mas onde que você está? Não sei onde que você está. Então, se você não sabe onde você está, o primeiro passo é se coloque e descubra onde você está para depois você ir. Parece besta, mas eu faço assim, como é que eu vou... Eu quero ir a Porto Alegre. Mas onde que você está? Eu não sei onde que você está. Se eu estou em Chapecó, eu sei que eu posso ir. Existem milhares de caminhos. Eu posso ir a pé, a cavalo, de avião, de carro, sei lá de bicicleta. Eu posso sair daqui, dar volta no mundo, ir para o norte para depois voltar para o sul. E aí, por que eu falo resiliência? Porque assim, nem sempre os caminhos vão ser os mais fáceis. Às vezes, para tu chegar em Porto Alegre, tu vai ter que ir lá para Fortaleza, voltar pelo mar, descer, entrar lá pelo Uruguai e chegar em Porto Alegre. Porque... sei lá, a vida te levou, as escolhas que você fez, mas continue tendo a clareza de que você quer chegar ali e seja resiliente para passar por essas provações que a gente vai ter e tem todos os dias da nossa vida. Então, eu colocaria na lista resiliência. Para fechar essa lista aí, entusiasmo, né? Energia, entusiasmo, a resiliência, eu acredito que o empreendedor ou qualquer pessoa que queira ter resultado, ela tem que se conectar com uma força maior, independente do que ela queira falar. Deus, o universo, enfim. E aí ela consagre os pensamentos dela e o tempo dela, essa força maior que eu tenho certeza que vão vir as pessoas, vão vir as oportunidades, vão vir os caminhos, vai vir a estratégia, tudo vai se abrir assim como a gente sabe que o sol vai nascer amanhã de novo. Então, consagre a sua mente e o seu tempo a uma força maior. Deus, eu chamo de Deus, né? Consagre a sua mente e o seu tempo a uma força maior que a estratégia e as pessoas vão aparecer no caminho. Com certeza. E olha que interessante. Com esse Deus maior, você cria energia e resolve a resiliência. Ele mandou bem, Querubim. Ele vai prover tudo, na verdade. No fim, é tudo uma coisa só, né? E eu ainda complementaria a questão do aprendizado. Seja sempre querendo aprender coisas novas, né? Por isso que eu gostaria de agradecer vocês de coração, né? Por nós estar aqui compartilhando conhecimento e com certeza, assim, fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, quem gostou desse conteúdo, desse podcast, gente, compartilhe. Mande no grupo de família, mande no grupo de empresas. Eu digo assim, é compartilhar conhecimento, é levar a educação. Sabe quando a gente falou de propósito? Cada um tem o seu... Eu digo assim, o propósito do nosso negócio é esse, é levar a educação, é ajudar empreendedores a vender mais, a mostrar seus produtos, seus serviços. Então, é isso, gente. Muito obrigada mesmo de coração. Diz o arroba de vocês também para a galera acompanhar e seguir vocês, seguir o trabalho de vocês. Meu é @oAngeloVargas, salve reinante, vai lá, curte, compartilha, segue e manda para todo mundo, pro vizinho, papagaio, para todo mundo. Bora. O meu arroba é Cleiton Querubim, segue lá já, vai lá, me manda um direct aí, se precisar de alguma coisa, a gente vai trocar ideia lá. O meu é @André Toso, será um prazer tê-lo você lá nas minhas redes sociais. E se puder mandar para os amigos aí, será muito bem-vindo. Obrigado por tirar o tempo para nos escutar aqui um pouquinho. Obrigado. Obrigada. Ana, queria também agradecer pelo convite de fazer parte desse projeto tão bacana de vocês, de incentivar os debates, incentivar o conhecimento, incentivar a informação. E você tocou num assunto que é uma carência das pessoas, né? Todo mundo visualiza fulano, visualiza determinada pessoa, ela deseja sentar, fazer, estar, construir coisas que as pessoas já estavam fazendo, né? E falar de empreendedorismo, então muito obrigado pela você, a Close, Café na Close, obrigado. Eu que agradeço. Fechou. Beijo no coração, galera. Valeu, gente. Até mais.